dia, turma. Essa semana eu não vou poder estar com vocês ao vivo, né, pelo Meeting. Então eu resolvi gravar essa aula, tá? Que é a complementação da aula anterior. Nós trabalhamos na semana passada sobre poesia e poema, sobre os conceitos desses dois elementos. Lembrando a vocês que a poesia ela é a inspiração, tá? Que motiva esse processo de criação. E você pode criar várias coisas, como uma pintura, uma crônica, um conto. Então, qualquer motivo que sirva como inspiração, pode ser um local, pode ser uma pessoa, pode ser uma imagem, tá? Qualquer motivo inspirador é considerado uma poesia. O poema, ele é a materialização dessa inspiração. Então, o poema ele é o texto escrito, né, que o autor ele produz para expressar uma emoção, um sentimento ou qualquer coisa dessa natureza, tá? E nós também estudamos na aula passada sobre alguns elementos que compõem o poema, né? Falamos sobre a composição no sentido de que o poema ele pode trazer várias temáticas, tratar de variados assuntos, certo? Que ele usa-se da linguagem figurada, da linguagem conotativa para expressar sentimentos, para expressar emoções. Portanto, não deve ser lido de forma literal, você precisa ler e tentar compreender os múltiplos sentidos que o autor ele quis transmitir por meio daquela mensagem. Falamos também sobre o eu lírico, que é diferente do produtor do texto, tá? O eu lírico, ele não é o autor, às vezes a gente confunde, né? Mas é a criação que o autor faz pode ser, imagina que eu sou a escritora de um poema e eu produzo um texto no qual o eu lírico pode ser uma criança, pode ser um homem, tá? Então o eu lírico se diferencia do poeta em si, tá? O eu lírico é a expressão, é a voz que está ali dentro do poema, mas você não pode confundir ele com o poeta, tá? E aí eu citei alguns exemplos de autores, de poetas, de pessoas que se destacam nessa área, certo? Trouxe alguns poemas para vocês e disse que na próxima semana a gente iria complementar e estudar um pouco mais a respeito da composição do poema em si, certo? Prosseguindo, eu coloquei aí um conceito. O modo como o poema é organizado é tão importante quanto o tema que ele aborda. Então, a escolha do tema, a maneira de falar e a combinação das palavras, além da organização das estrofes, formam toda essa unidade, tá certo? Então, eu perguntei a vocês qual é o tema de um poema. Um tema de um poema pode ser temas diversos, né? Falar sobre amor, falar sobre aventura, falar sobre dor, falar sobre medo, falar sobre cidades, falar sobre vários assuntos, tá? Mas não adianta eu ter só o tema, eu preciso colocar esse tema dentro de um padrão, né? Então eu preciso saber como eu vou estruturar isso. Eu preciso de um título, eu preciso de um conjunto de versos que vão formar estrofes, eu preciso de ritmo e de rima dentro desse texto, são elementos que são imprescindíveis para que ele seja considerado um poema, tá? E além disso, para expressar emoções, sentimentos, visões diversas da realidade, para criar às vezes um suspense, o autor ele vai fazer uso de vários recursos, de vários efeitos para gerar esses sentidos, tá certo? Então não é só lidar com o significado das palavras, né? Mas é saber como colocá-las de forma a atingir o seu objetivo, né? Você vai brincar com as palavras para fazer com que o leitor ele possa alcançar esse significado, essa transmissão, né, de expressão por meio do poema, que é uma arte. Coloquei aí um ponto bem resumido. O poema é um texto com rimas, versos e estrofes, tá? Os versos são cada linha do poema. As estrofes é o nome dado a esse conjunto de versos que vão compor o poema, vocês vão ver isso adiante. E a rima são as palavras que se combinam entre si, geralmente no final de cada um dos versos.
Lembrando que nem sempre, tá? Nem sempre a rima ela vai existir dentro do poema. O ritmo ele existe, né? Que o ritmo seria essa leitura, quais são as sílabas mais fortes, quais são as sílabas átonas, né? Quais são as sílabas tônicas, é como você vai ler, como você vai recitar esse poema, isso é muito importante, né? Mas nem sempre há uma rima no final, tá? Nem sempre. Então, olha aí, eu peguei um trecho de um poema da literatura do cordel para mostrar a vocês. Não há em todo o planeta algo que vença o amor, que é belo qual borboleta, forte qual mar em furor. É o que mostra a historieta de Romeu e Julieta. Shakespeare é seu autor. Então vocês veem que eu destaquei algumas palavras em rosa, planeta, borboleta, historieta e Julieta, que elas apresentam a rima no final, que é essas terminações de eta, né? E grifei amor, furor e autor, que apresenta esse OR, né? Que são as terminações que se combinam entre si. Então a rima nada mais é do que essas combinações entre essas palavras. Lembrando, gente, que existem diversas rimas, que a gente fala de rimas alternadas, interpoladas, emparelhadas, mas esses conceitos nós vamos ver em um outro momento, tá? Eu coloquei aí alguns poemas para que a gente possa se apropriar, né, dessas características a partir da leitura desses poemas. Esse é um poema bastante conhecido de Cecília Meirelles, que é a bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Então aí você vê que trata-se de um assunto específico, do balé, da bailarina, e você vê o ritmo, né? Quando você vai lendo o texto, a rima que é construída, menina pequenina bailarina, e o ré e o pé, né? As combinações que você vai percebendo à medida que você vai lendo, né? Desse ritmo, dessa rima que é construída. Lembrando que cada um dos versos é cada uma das linhas que compõem o verso. Então aí eu tenho uma estrofe que é composta por 5 versos, tá? Convite. José Paulo Paes é um poema bastante famoso e bem interessante para a gente analisar. Poesia, ele define poesia. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, gente, olha só. Como ele define, ele convida você a brincar e ele fala que as palavras são as brincadeiras mais interessantes. Por quê? Porque as palavras elas não se acabam, elas se renovam sempre. Existem inúmeras palavras e você pode formar várias frases com as palavras, várias combinações. Você pode brincar com as palavras, diferentemente de alguns objetos que você pode brincar, mas eles se acabam, né? E aí ele faz comparações, assim como a água do rio, né? Que a água do rio não é uma água parada, ela sempre está se renovando ali, né? Nascente e tudo mais. E assim como o dia, que o dia ele sempre se renova, sempre haverá um novo dia, sempre haverá, né, esse amanhecer. E aí as palavras são assim, elas não se acabam nunca. E aí ele chama você, ele convida você a vamos brincar de poesia, né? É bem legal esse poema de José Paulo Paes. Moinho das Palavras, olha só, outro poema também bem interessante. Esse poema é de Rosiane Murray, que é uma autora bastante famosa, que também gosta de produzir para adolescentes, para crianças. E aí ela fala, moinho de palavras. Com o alfabeto fabrico um moinho de moer palavras, para que virem e desvirem. Por exemplo, a palavra dor transforma em flor. Rua pode virar lua. Velho em novelo de memória. Pergunte só para sua avó. Agora é a sua vez. Então aqui ele brinca com as palavras, né? Transformando-as. Ele diz que pode construir, ele pode refazer as palavras, né? Quando ele diz que pode transformar dor em flor, rua em lua, então ele brinca com as palavras, né? Gira-se as palavras e você vai construindo novas palavras. Então o bacana
da poesia é isso, é esse jogo que você pode fazer com as palavras. Mas para fazer esse jogo de palavras, você precisa gostar das palavras, né? Você precisa ler, você precisa observar, você precisa sentir esse amor pelas palavras, tá? Escrever também é interessante, palavras que se combinam. É muito importante para você criar essas imagens e produzir, tá? Esse daí também é um poema de Rosiane Murray, que ela fala do direito da criança. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão e direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um livro, um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão. Sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Ficar lendo revistinha, uma amiga inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagens de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha, pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de Barro, noite de muito luar, ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. Esse poema é muito bonito, né? Trata de um tema muito importante, que é esse direito que as crianças têm. Vocês veem aí, gente, a construção dele, vamos analisar a estrutura, tá? De um lado você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes e do outro mais 7. Então é um poema composto por 14 estrofes. Cada uma das estrofes possui o mesmo número de versos, que são 4 versos, cada linha é um verso. Você percebe que entre uma estrofe e outra tem esse distanciamento, que geralmente é uma linha, quando a gente coloca no caderno, né, no papel. Vocês perceberam na leitura o ritmo e a rima presente no texto? Mundo. Olha só, toda criança no mundo deve ser protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Então, protegida combinando com vida, tá? E aí vocês veem que, à medida que vocês vão lendo, vocês vão combinando algumas palavras que rimam entre si. E o outro assunto bastante importante é a temática, né? Aqui a gente vai lendo e vai criando imagens do que seria o ideal para a vida de uma criança. E que infelizmente nem sempre assim acontece, nem sempre as crianças têm direito a tudo isso. Né? As crianças têm direito de brincar, têm direito de estudar, têm direito de sorrir, têm direito de experimentar várias experiências, né, no seu dia a dia. Mas infelizmente a gente vê que nem sempre isso acontece. Tá? E quanto mais acontece, quanto mais a criança tem direito a saborear esses exemplos aí que a gente leu, né? Vai ser uma criança mais feliz, vai ser uma criança que terá uma vida muito mais com muito mais experiências positivas, tá? Mas infelizmente nem todas possuem esse direito, né? Então é um texto para fazer a gente refletir um pouco sobre o papel dos direitos que as crianças deveriam ter realmente, tá? E também fazer a gente lembrar de diversas situações da nossa infância ou situações que vocês ainda vivenciam também, tá? Receita de acordar palavras, né? Então a gente, olha só, o próprio título já traz uma construção diferenciada. Quem acorda? Quem acorda são as pessoas. É possível acordar palavras? Então o autor ele já brinca com o verbo acordar,
né? Então já vai trazendo o verbo que a gente está acostumado a ouvir em determinadas situações, como dormiu e acordou. Quem dorme e acorda são pessoas, são animais, enfim. Mas aqui ele fala das palavras. Receita, receita, quando a gente fala em receita também a gente lembra de comida, né? Uma receita é comida. Então, mas que receita é essa que vai me indicar, que vai me ensinar algo? Então ela fala, Rosiane, receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma. E como pássaros vão encontrar o seu caminho. Então ele compara as palavras, gente, com várias coisas, né? Com estrelas, com facas, com flores, para mostrar que existem palavras que entram na nossa mente de forma bacana, né? Que a gente gosta de ouvir. Palavra, quando alguém fala algo bom pra gente, algo positivo, isso é muito bom. Mas também tem palavras que doem na alma, né? Que quando a gente ouve, a gente fica triste, né? Então, que palavras você gostaria de acordar? Que palavras vocês gostariam de fazer, encontrar o seu caminho? São palavras com espinhos? São palavras mais leves? São palavras ásperas ou são palavras mais doces, delicadas? Né? Que palavras vão vir da sua alma? Que palavras vão voar, vão buscar o encontro de outro? Então a gente tem que se preocupar muito com essa ideia de que palavras a gente vai proferir com o próximo, de que palavra a gente gostaria de dar para o outro, né? As palavras elas têm poder, elas possuem sabor, elas possuem vida, tá? Então é muito ter um cuidado com as palavras que vocês falam. Tentem pensar antes de falar ou antes de você, mas eu nesse momento eu não consigo dizer nada bom. Mas você gostaria de desabafar, escreve, né? Foi até uma dica importante que eu dei na aula passada. Escrever é uma forma de expressar sentimentos, de aliviar o coração, de aliviar emoções. A escrita é uma forma de também nos ajudar no nosso dia a dia, tá? A leitura e a escrita são armas poderosas, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. É isso, gente. Eu agradeço a vocês pela atenção, tá? Eu quero o importante da poesia, o importante do poema em si é muito mais a leitura que você faz de diversos poemas. Então, eu tento trazer nas aulas esse contato para que você conheça alguns poemas, porque a partir da leitura a gente vai conseguir entender melhor como ele se estrutura, entendeu? Mas a leitura ela é primordial para que vocês entendam, tá? Melhor esse tipo de texto. E a estrutura que eu quero que fique memorizada para vocês é apenas essa, de que vocês consigam identificar a estrofe, os versos, que vocês consigam identificar a temática, a rima, se for presente dentro desse tipo de texto. São elementos também primordiais para que vocês consigam interpretá-los, tá? Obrigada pela atenção, até a nossa próxima aula e prestem atenção que eu postei uma atividade lá no Google Classroom, na Google Sala de Aula. Essa atividade é baseada num poema bem interessante também. Dê uma lida com calma no poema e tentem responder, tá? De acordo com a aula que nós vimos hoje, ok? Muito obrigada, até a nossa próxima semana, até a nossa próxima aula. Um abraço a todos e uma boa semana.